Amém, queridos? Eita, pisei de novo na água. Eu fiz isso no sábado, cara. Vou tirar essa água daqui, que ela vai ficar me atrapalhando. Já pisei, já. Quando eu era criança, uma coisa que me fascinava era a possibilidade de eu ter algum tipo de poder. Poder, tipo de super-herói, sabe? Poder voar, ou poder ficar invisível, uma parada assim. Pô, eu queria, já pensou? Se eu tivesse um poder assim, que maneiro. Eu nem sei qual que eu escolheria, não. Eu acho que o ser humano ele tem um pouco essa questão, né, desse fascínio por ter algum tipo de poder, alguma coisa que faça ele sobressair acima dos outros, assim, às vezes para buscar algum tipo de justiça, às vezes para alguma coisa desse tipo. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, um filme como Vingadores fazer tanto sucesso. Um monte de velho barbado querendo ver um monte de super-herói ali, querendo vencer o mal no mundo. Não vou dar spoiler, né, Jonathan? Não vou dar spoiler aqui. Corro o risco de ser vaiado se eu der algum spoiler de algum filme aqui. Ainda mais hoje, final de Game of Thrones, né? Sei quem assiste a série. Meu Deus do céu. Hoje em dia você não pode usar exemplo de filme, de série, que senão a galera te apedreja aqui na frente. Mas, cara, a gente tem esse fascínio do poder, de querer poder sobressair sobre alguma coisa, sobre outra pessoa e etc. Ainda criança, tinha um filme que eu gostava pra caramba, de uma menininha que foi rejeitada pela família dela, e ela descobriu, ainda criança, que ela tinha alguns poderes. Você lembra de Matilda? Quem é que foi criança dessa época? Cara, eu gostava pra caramba desse filme. A menininha descobriu que ela fazia as coisas, podendo fazer algumas, enfim, só pensando naquilo. Teve uma vez que eu tentei fazer isso. Eu falei, cara, já pensou se eu conseguir mesmo? Aí eu fiquei olhando, sabe aquela cena do filme que ela olha pro cereal e ela tenta colocar o cereal no pote ali de leite e tal. Uma vez eu tentei, eu fiquei assim, eu fiquei olhando pro cereal e tal. Cara, vocês não sabem o que aconteceu. Nada. Não consegui, não tive sucesso nisso. Mas uma coisa que eu percebi ainda criança é que algumas coisas que eu falava tinham um certo poder. Eu lembro quando eu brigava com meus irmãos, eu sabia que tinha alguns xingamentos que se eu usasse eles iam ficar irritadíssimos comigo. Eu ia mudar o estado ali mental deles naquele momento se eu usasse algumas palavras. Logo cedo, assim, se eu falasse alguma coisa para os meus pais que eles não gostassem, eu ia tomar uma surra. Bem dada. De uma certa forma, as nossas palavras, elas têm poder. Elas têm poder. Eu já vi gente que foi destruída pelo poder de uma palavra. Às vezes por conta de uma fofoca, às vezes por conta de uma crítica sem nenhum amor que foi dada, às vezes por conta, não sei, talvez de terem falado mal dessa pessoa, foi completamente destruída. Mas eu também já vi gente que parece que ganhou o dia, ficou extremamente feliz por conta de alguma coisa que foi bem dita sobre aquela pessoa ali. Um elogio, um reconhecimento, alguma coisa realmente que tenha deixado aquela pessoa ali totalmente feliz. É muito interessante a influência que as nossas palavras podem ter sobre a vida de alguém. De uma certa forma, se a gente estiver falando nesse tipo de poder, a nossa palavra ela tem um certo poder. Agora, a gente tem que reconhecer que o poder da nossa palavra é totalmente limitado. Totalmente limitado. Se você visse um morto num caixão, a sua palavra teria poder para fazer esse morto levantar e tornar a viver de novo? A sua palavra ela tem poder para perdoar o pecado de alguém? A sua palavra ela tem poder para trazer salvação eterna para algum pecador? Óbvio que não, logicamente não. A nossa palavra, ela tem um poder, mas ela é totalmente limitado. A única palavra que tem todo o poder, que pode fazer qualquer coisa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está escrita nesse livro aqui. E a palavra de Deus encarnou em Jesus e viveu entre nós. Quando Jesus é pregado, a sua palavra tem o poder de fazer um morto reviver. A sua palavra tem o poder de salvar. A sua palavra tem o poder de perdoar pecados. A sua palavra tem o poder de curar doenças. Essa noite eu quero ler um texto que ensina para a gente sobre o poder que a palavra tem. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. A gente vai ler do verso 4 ao verso 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4.
Você pode abrir a sua Bíblia, a gente vai ler junto agora, nesse momento. Paulo escreve aos Tessalonicenses: Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Amém? É até aí que a gente vai ler. Paulo aqui ele fala de um evangelho que foi pregado aos Tessalonicenses com poder. Um evangelho que foi pregado com poder. Esse poder foi tão forte na vida deles que eles se tornaram imitadores do Senhor, mesmo passando por sofrimento. E ainda assim, eles continuavam se alegrando com a alegria que o Espírito Santo trazia para os seus corações. E eles se tornaram modelo de cristãos em toda a Macedônia. Não apenas vivendo como cristãos, como de fato eles viviam, mas espalhando a mensagem que foi ensinada a eles sobre Jesus Cristo. Vamos falar um pouco do contexto desse texto aqui. Quem eram os Tessalonicenses? Tessalônica era uma cidade muito importante na Macedônia nessa época, era uma cidade portuária, era a cidade mais importante que existia na Macedônia. Paulo foi pregar o evangelho nessa cidade de uma forma estratégica. Obviamente, por ser uma cidade economicamente forte, importante, ali tinha um fluxo muito grande de pessoas que faziam comércio, que se comunicavam e etc. Então, Paulo prega o evangelho ali de uma forma estratégica para que esse evangelho possa alcançar mais pessoas. E aí um grupo de pessoas se converte nessa cidade de Tessalônica. Judeus e gregos se convertem com a pregação de Paulo. Com essa conversão, existe ali uma perseguição a esses novos crentes. Existiu logo de cara uma grande oposição, principalmente de cunho político nesse momento aqui. E aí a gente vai ver lá, por exemplo, em Atos, no capítulo 17, que o próprio hospedeiro de Paulo, Jason, foi preso por ter hospedado Paulo na sua casa lá em Tessalônica. Então Paulo tem que fugir logo dali, porque esses judeus invejosos queriam capturar Paulo, queriam prender Paulo. E aí Paulo tem que sair logo. Então Paulo não consegue ficar tempo suficiente nessa cidade para conseguir instruir esses novos convertidos a respeito agora desse evangelho que ele tinha acabado de pregar a esses novos cristãos. Então esse é o momento aqui. Imagina aqui a angústia de Paulo nessa situação. Ele acaba de pregar o evangelho, ele acaba de mostrar que Jesus é o Cristo, muitas pessoas se convertem, e aí ele não consegue ficar ali mais para instruir essas pessoas, para elas continuarem na sua caminhada. Paulo tem que fugir logo dali. E aí Paulo foge, e aí o que ele faz? Ele envia Timóteo de volta a essa cidade, para saber como é que estavam esses novos convertidos. Ele queria ter notícia, ele queria saber se eles estavam continuando firmes ainda no caminho. Timóteo vai até esses novos cristãos em Tessalônica. Timóteo, obviamente, era um discípulo de Paulo, ele era mais novo nesse momento, então fazia mais sentido. Leva um jovem lá, se alguém vai perseguir, o cara consegue fugir, consegue se safar. Timóteo vai para ver como é que estão esses novos cristãos, e aí Timóteo volta e dá a boa notícia para Paulo e Silas. A notícia de que esses cristãos continuavam firmes. Então, Paulo agora, com essa notícia boa de que os tessalonicenses estavam firmes no caminho, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E é essa carta que a gente leu, desse trecho aqui dessa noite. Então, Tessalonicenses é basicamente uma carta que vai falar de instruções gerais sobre como a gente vive a vida cristã. Obviamente, ele está escrevendo para novos cristãos ali que acabaram de se converter. Paulo também, óbvio, ele aproveita a carta de Tessalonicenses para corrigir alguns errinhos ali, de algumas heresias que existia também ali no meio daquele povo. Então, a carta de Tessalonicenses é essa. O trecho que a gente leu aqui essa noite, ele está no início dessa carta aos Tessalonicenses. E ele ensina para a gente de uma forma muito clara que o evangelho que foi pregado para esses novos cristãos foi pregado com poder. Esse evangelho foi pregado com poder. E esse poder foi tão forte na vida desses novos cristãos que eles se tornaram imitadores do Senhor, ainda que eles passassem por sofrimentos por causa de Jesus. E mesmo assim, eles ainda conseguem espalhar essa mensagem que tinha acabado de mudar os seus corações. Isso foi tão significativo na vida desses crentes
que eles se tornaram modelo para toda a Macedônia e Acaia. Você consegue imaginar isso? Alguém prega o evangelho para você, você começa a dar tanto fruto, que as pessoas começam a falar, caramba, você agora é um modelo de um cristão, porque agora você vive de forma cristã e você espalha essa mensagem que transformou a tua vida. É isso que está acontecendo nesse momento. Para a gente contextualizar, imagina que Niterói não conhecesse Jesus, ninguém conhece Jesus aqui. E aí vem alguém que conhece, que tem esse entendimento a respeito dessa verdade, e ele prega para a gente aqui essa noite. E a gente se converte. E a gente se converte de uma forma tão intensa e tão poderosa que a nossa vida começa a dar testemunho e começa a dar fruto. E a gente começa a espalhar desse amor por todos os cantos e a gente se torna modelo de cristãos. Não só em Niterói, mas em todo o Rio. É isso que está acontecendo nesse momento aqui. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. Com toda a sua simplicidade, com toda a sua verdade, ele tem poder. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê em vários momentos ali homens de Deus, discípulos de Jesus, que se propuseram apenas a pregar o Evangelho. Apenas isso. Se propuseram a pregar o Evangelho, a falar que Jesus é o Cristo, o Salvador. Que se a gente crê nesse Jesus, a gente pode ter o perdão dos nossos pecados e a salvação para a vida eterna. Em todo o tempo, nas viagens missionárias de Paulo, quando ele prega o Evangelho, é simplesmente isso. É falar que Jesus é o Cristo, que se a gente crê nesse Jesus, a gente pode ter o perdão dos nossos pecados e a gente pode ter a salvação. A pregação do Evangelho é isso. E aí a gente vai ver que isso não acontece não apenas em Tessalônica, mas, óbvio, como a gente viu mais fundo aqui com o trecho que a gente leu, mas em vários outros lugares por onde ele passava e por onde outros discípulos de Jesus também passavam. Eles chegavam em algum lugar e provavam que Jesus é o Messias que havia de vir e nele está a salvação. Ou então, para alguns gentios, ele comunicava que Jesus é a salvação para a alma de todo aquele que cresce nele. E o texto vai ensinando que muitos se convertem com a pregação dessa palavra. Apesar da inveja dos judeus, que achavam que o privilégio da salvação era só para eles. Ou então, muitos gentios também se convertem, apesar de existir um pensamento filosófico ali entranhado nas suas mentes de vários pensadores gregos. A palavra era pregada e vidas se convertiam. A palavra, só a palavra era pregada e muitas vidas se convertiam. Muitas vidas se entregavam a Jesus, queriam viver com esse Jesus enquanto existissem. Em vários momentos você vai ver que vai se repetir em Atos, o quanto a palavra alcançava e transformava várias vidas. Aí você vai ver no capítulo 6 de Atos, no capítulo 13, no capítulo 12, no capítulo 19, várias vezes você vai ler coisas assim. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. Você vai ler coisas assim, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Ou a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Ou então a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. O que fica claro para a gente é que a palavra tem poder para transformar vidas. A palavra tem poder para transformar vidas, ela tem poder para transformar um coração, ela tem poder para transformar um pensamento. Isso tem estado no meu coração há muito tempo. Recentemente eu falei isso aqui para o Gol, eu precisava trazer isso para a igreja. Isso tem ardido no meu coração. O poder que a palavra tem, o poder que está na nossa mão, o poder que está na nossa mente, que transformou completamente a nossa vida. O que a gente pode aprender com esse trecho que a gente leu essa noite? Se eu e você temos essa palavra nas nossas mãos e essa palavra transformou completamente a nossa história, a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de viver, como que ela pode ser usada para o crescimento do reino? A primeira lição que esse trecho ensina para a nossa vida é que antes de tudo, antes de você começar qualquer coisa, a gente precisa ter convicção sobre a palavra. Antes de tudo, nós precisamos ter convicção sobre a palavra. A palavra pregada que transforma vidas sempre vem de um coração convicto. A palavra pregada que transforma vidas sempre vem de um coração convicto. A palavra precisa estar no nosso coração. Quando a palavra está no coração, quando há convicção, ela move a gente a viver para a glória de Deus. E a nossa vida passa a ser frutífera. Olha o verso 5, o que Paulo escreve.
O nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo começa esse trecho que a gente leu, do verso 4, falando que ele sabia que os tessalonicenses eram escolhidos de Deus, e a coisa que hoje a gente não se atreve a dizer, como que eu vou falar que alguém é escolhido? Só Deus pode saber isso, e etc. Paulo aqui ele afirma, ele começa o trecho que a gente leu, falando, eu sei que vocês são escolhidos de Deus, porque o evangelho que foi pregado a eles não ficou só em palavra, mas foi pregado também em poder, foi pregado no Espírito, e em plena convicção. Isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Essa convicção saltou aos meus olhos assim quando eu li esse texto. Paulo pregava o evangelho com convicção. Ele pregava com tanta convicção, com tanta certeza, na verdade, do que ele falava, que ele sabia que os escolhidos de Deus iam ouvir e iam se converter. Antes da gente querer ter um ministério relevante nas mãos de Deus, com a pregação da palavra, essa palavra precisa estar primeiro no nosso coração, ela precisa estar aqui dentro, ela precisa transformar a nossa vida, tem que existir convicção. A palavra, quando ela é trazida para o coração com convicção, ela leva a gente a viver a vida que Jesus planejou para cada um de nós. E a gente passa a ser cristãos mais relevantes na sociedade. A gente começa a ser cristãos mais relevantes no nosso círculo de amigos. A gente começa a ser cristãos mais relevantes no nosso meio social, até mesmo no momento de diversão. Quando há convicção, há verdade e relevância. Quando você é convicto daquilo que você crê, as pessoas vão enxergar a verdade e vão ver relevância no que você crê. Mas tem que haver convicção. Antes da gente querer que a palavra mude o mundo, ela precisa mudar completamente a nossa vida. Senão não faz o menor sentido. E a gente passa a viver uma vida hipócrita, uma vida de fingimento. Eu lembro de um filme chamado Karate Kid. Você lembra desse filme? Hoje eu estou nostálgico, estou lembrando do meu passado, das minhas raízes. Esse filme passou várias vezes na sessão da tarde. Eu vi muitas vezes esse filme aqui. Qual era a história do Karate Kid? Era um jovem, Daniel, né, que ele se muda para a Califórnia, para o sul da Califórnia com a mãe, e ali ele gosta de uma garota no colégio, e aí essa garota começa a gostar dele também, e aí o ex-namorado dessa garota fica revoltado, ele chama a turma dele e dá uma coça em Daniel. Só que quando ele vai dar aquela coça em Daniel, quem aparece? Senhor Miyagi. Cara, o Miyagi aparece para ajudar ele com os golpes de karatê e tal, papapá. E aí o filme vai se desenrolando com o Senhor Miyagi ensinando algumas coisas de karatê para o Daniel. E aí o Daniel vai aprendendo, vai se dedicando, vai se aprofundando naquilo ali, até se tornar um cara fera no karatê. Em alguns momentos o Daniel chega a duvidar da técnica que o Senhor Miyagi está ensinando ele ali. Vocês lembram do filme? Pra cá e tal. E ele não consegue entender por que aquilo está acontecendo, mas enfim, ele vai se dedicando, vai aprendendo, vai se empenhando, ele vai tendo cada vez mais convicção daquilo que ele está realmente trazendo para a sua vida de ensinamento. E aí como é que é o final do filme? Ele ganha tanta convicção que ele ganha o campeonato. Aí pode dar spoiler, né? É de 80 o filme, tem 40 anos quase. Ele ganha o campeonato, ele faz aquela posezinha assim, e termina o filme, ele consegue fazer aquilo lá. Cara, ele tem convicção de que ele realmente chega num momento em que ele pode transformar completamente aquela situação ali da vida dele. Quando a gente se dedica, quando a gente se empenha a fazer alguma coisa, aprender um instrumento que seja, ou estudar para uma matéria numa prova, a cada nível que a gente vai atingindo de profundidade, quanto mais a gente vai conhecendo aquele assunto ali, mais convicto a gente vai se tornando. Mais a gente vai tendo certeza a respeito daquele assunto, mais a gente vai entendendo como que aquilo funciona, até para explicar para alguém. A mesma coisa acontece na vida cristã. Para a gente ter convicção desse evangelho, dessa palavra, a gente precisa buscar essa palavra todos os dias. A gente precisa estudar, a gente precisa buscar, a gente precisa ter constância, dedicação, empenho. A gente precisa ser frequente na busca por Jesus, pela sua palavra, pela sua verdade. Paulo só tinha essa convicção pelo evangelho, porque esse evangelho estava entranhado já no sangue. Estava entranhado já na sua alma, na sua vida, no seu coração.
E isso tem muito para ensinar para mim e para você essa noite aqui. Se a gente quiser ser usado por Deus para que a palavra se espalhe de uma forma poderosa, como foi feita na vida dos Tessalonicenses, essa convicção com que a palavra foi pregada para eles precisa estar aqui dentro. Precisa estar aqui dentro. Precisa estar com a gente todos os dias da nossa vida. Quanto mais a gente buscar a palavra, maior vai ser a convicção sobre o que existe nela. A segunda lição que esse texto pode ensinar para a nossa vida essa noite é que a gente precisa crer no poder da palavra. Não basta apenas ter convicção sobre o que a palavra ensina, a gente precisa crer também no poder que ela tem. Eu e você precisamos crer no poder da palavra. O Evangelho chegou aos Tessalonicenses não apenas em palavra, como Paulo escreve, mas também em poder. Chegou com poder. E Paulo reconhece que isso foi tão intenso, tão real, que a conduta deles se tornou um modelo para todas as pessoas que viviam à volta deles. Foi algo perceptível à sociedade. Tamanho o poder com que o Evangelho foi pregado e alcançou os corações. Olha no versos 6 e 7 do que a gente leu essa noite. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. A palavra de fato tem poder. A palavra tem poder. Ela pode transformar uma vida, ela pode transformar um coração, uma forma de pensar, uma forma de agir. Você crê nesse poder? Você crê nesse poder, querido? De verdade. Crê mesmo, no fundo do teu coração. Não só para falar um amém forte agora nesse momento, como se fosse um momento assim tal. É legal quando a gente fala amém forte, mas será que isso está realmente lá no fundo do nosso coração? A gente crê no poder dessa palavra? Eu desejo demais crer nesse poder. Um dos meus maiores sonhos, e eu falo isso para a galera do Gol, e eu tenho falado isso para uma galera da nova geração. Cara, o que eu mais quero ver no meio dessa galera é realmente um amor tão grande pela palavra, sabe? Antes de você fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, vai ler o que a palavra vai te ensinar, vai te direcionar, vai te mostrar. A gente precisa ler cada vez mais, ter esse desejo de buscar, de aprender, de saber o que Deus falou ao longo da história, que serve para a nossa vida hoje. E vai servir ao longo de toda a história. Quando a palavra é crida, a salvação, porque nela há poder. E quando a salvação, a vida, quando a salvação, a esperança, quando a salvação, há sentido em viver, quando a salvação, a eternidade. Nós precisamos crer no poder dessa palavra. A terceira lição que esse texto traz para a gente é que a gente precisa praticar essa palavra poderosa. A gente precisa ter convicção a respeito da palavra. Ela precisa estar entranhada na nossa vida. A gente precisa crer que ela tem poder de fato. Mas não para por aí. A gente tem que colocar isso em prática. A gente tem que viver o nosso dia a dia com essa palavra, ajudando a gente em cada passo que a gente dá. Praticar a palavra é simultaneamente a gente buscar santificação e evangelizar. É a gente olhar para a nossa vida tanto em termos da nossa conduta cristã, mas também olhar para a nossa vida em termos de como a gente espalha essa mensagem para as pessoas que estão perto da gente. Isso foi uma ordem dada por Jesus. Praticar a palavra tem a ver com a gente ter uma vida santa e buscar isso todos os dias. E ao mesmo tempo, em paralelo, andando lado a lado, eu evangelizar, eu falar para as pessoas ao meu redor o quanto Jesus é maravilhoso e bom e transforma a nossa vida e o nosso coração. E só Ele é a resposta para qualquer problema da vida. Na vida dos Tessalonicenses, a gente pode ver que essas duas coisas aconteceram. Eles colocaram realmente a palavra em prática, aquela palavra que mudou a vida deles. Paulo vai dizer nos versos 7 e 8, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda a parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Que coisa maravilhosa, cara. A gente vê que isso é real, isso pode trazer algo que realmente mude completamente a nossa história e a nossa vida. A Bíblia diversas vezes ensina a gente sobre a gente praticar a palavra. Jesus, no final do Sermão do Monte, ele diz que quem ouve as suas palavras e não as pratica,
É semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Cara, que figura interessante essa de Jesus. Jesus diz que quem ouve as suas palavras e não pratica, não começa a colocar aquilo em prática mesmo no dia a dia, é como alguém que constrói uma casa sobre areia. E aí ele vai explicar, porque quando vem uma tempestade, o vento, as dificuldades, enfim, da vida, essa casa não tem sustentação. Ela não se mantém, ela vai ser derrubada. Se eu e você não colocamos em prática os ensinamentos que a gente aprende aqui semana após semana, a nossa fé vai ficando tão fraca que se a gente ouve qualquer outra coisa que às vezes faça sentido para a gente, parece que toda a verdade se vai. Você já viu isso? Por exemplo, vários jovens hoje em universidades que estão perdendo a fé, é por isso, porque não coloca a palavra em prática. E aí ouve alguma outra coisa, poxa, mas isso faz sentido também, de repente a Bíblia não está tão certa assim. É isso que Jesus está ensinando para a gente precisa colocar em prática, a gente precisa fazer no nosso dia a dia, trazer para a nossa rotina aquilo que a gente tem aprendido aqui, para que a gente tenha uma fé firme, e mesmo que a gente ouça as coisas mais bizarras nesse mundo, isso não vai afetar a nossa fé. A palavra não praticada, ela não gera fruto, ela não faz discípulos mais parecidos com Jesus, ela não firma os nossos passos no caminho. Os Tessalonicenses se tornaram modelos de crentes por terem colocado a palavra em prática. Porque senão que fruto a gente veria neles? Por que Paulo falaria que eles se tornaram modelos de cristãos? Quando a palavra é colocada em prática, o reino cresce. Mais pessoas ouvem sobre o evangelho e se convertem, e Jesus é glorificado. Nós precisamos praticar a palavra que mudou completamente a nossa vida. Se a gente pregar o evangelho com convicção, crendo no seu poder, vidas vão ser convertidas a Jesus. É isso que o texto está ensinando para a gente, de forma resumida. E essas vidas que crerem vão continuar compartilhando essa mensagem e ela vai se propagar. E é assim que a igreja se mantém ao longo de toda a história. Isso aconteceu com os Tessalonicenses e em várias outras situações no início da igreja. Assim que os discípulos receberam o Espírito e começaram a pregar o evangelho. E aí, quais são as aplicações práticas para a nossa vida, essa noite, para a gente já começar a fazer isso no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, busque diariamente a palavra. Busque diariamente a palavra, querido. Busque diariamente a palavra. Crie uma rotina de ler a sua Bíblia, sempre que você puder. Crie mesmo uma rotina, até aquilo virar um hábito. Eu incentivo todo mundo aqui a participar da leitura bíblica anual. A gente tem aí 3 grupos de WhatsApp, está respondendo várias perguntas de dúvidas que têm surgido. A gente precisa ler. E eu não sei se você reparou, mas a partir do momento que a gente começou a ler a palavra, parece que os cultos ficaram diferentes, a igreja canta mais alto, parece que as pessoas têm mais sede de Deus, de aprenderem mais, porque a palavra ela é viva e ela é poderosa. E a gente precisa ler e buscar essa palavra todos os dias da nossa vida. Ela precisa ser lida diariamente. Se você não consegue ler diariamente, então tente ler frequentemente. Ela precisa virar um hábito na vida do cristão. É igual a comer. Quando a gente está com fome, a gente para e vai comer, não é verdade? Só que tem vezes que a gente não sente fome e a gente ainda come. Né, João? João, esse caso. Sempre. João só para de comer quando ele se sacia. Quando a Clarice chega e fala, João, chega. Aí ele para de comer. Mas, cara, a gente come. Mas eu, por exemplo, todo dia eu tenho um horário, padrão mais ou menos ali, que eu paro, que eu tenho que almoçar. Eu sou convicto disso. Se eu não comer, eu posso morrer. E eu vou morrer. E a gente sabe dessa necessidade. A gente precisa comer todos os dias. Assim deve ser a leitura da palavra na nossa vida. Ela precisa ser um hábito dessa forma. A gente tem que ter pelo menos um horário padrão ali todo dia. Eu tenho que parar e eu tenho que fazer isso. Senão eu vou morrer. Senão eu vou morrer. Ela precisa estar no nosso coração. A gente precisa ser convicto dela. Eu acredito que esse sentimento era o mesmo de Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses que o evangelho pregado a eles foi com convicção. Eu imagino que seja algo desse tipo, assim, cara, eu sou convicto disso. Se eu não tiver isso no meu coração, eu vou morrer, eu vou falecer. Mas para a gente ter essa convicção no coração, essa palavra precisa estar na nossa mente cada vez mais. E da nossa mente ela tem que vir para o coração. E a gente tem que viver desse jeito, enquanto a gente existir nesse mundo. Essa palavra precisa ser buscada como alimento, não apenas como uma rotina que a gente tem que fazer, sabe, maçante todo dia. A gente tem que entender que é alimento, é ela que dá vida para a gente, é ela que traz mesmo esperança para o nosso coração. Busque
Se apaixone, deseje a palavra diariamente. A segunda aplicação para a nossa vida. Creia no poder que a palavra tem. Creia no poder que a palavra tem. A gente precisa crer nesse poder. A gente precisa crer de verdade. Quanto mais convicto a gente for a respeito da palavra, mais a gente vai crer no seu poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. A Bíblia ensina para a gente que Deus criou no início todas as coisas por meio da sua palavra, a partir do nada. Esse é o poder da palavra. Um Deus que fala e as coisas vêm à existência, sem que exista matéria para isso. Hoje essa palavra está registrada nesse livro. Toda a vontade de Deus, aquilo que Ele quis nos revelar, estão registrados aqui, nessas páginas. E essa palavra tem o mesmo poder ainda hoje. Por isso a própria palavra ensina que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Há muito tempo atrás eu ouvia isso, essa afirmação, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu achava uma coisa estranha nessa afirmação. Eu sempre pensei nisso, mas estranho, parece que Deus nunca muda, né? Fica dando a intenção de uma coisa antiquada, uma coisa que não evolui, que não melhora. Mas não é assim que a gente tem que entender isso. O fato de Deus ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, significa que esse mesmo Deus que criou tudo lá no início, com o poder da sua palavra, é o mesmo Deus que hoje tem esse mesmo poder. E pela sua palavra hoje, vidas podem ser transformadas. Por essa mesma palavra hoje, doenças podem ser curadas. Um morto pode tornar a viver. Esse mesmo poder pode transformar completamente o seu passado, pode perdoar completamente a nossa vida, pode trazer a gente para mais perto de Deus, pode salvar um pecador. Esse poder transformou a nossa vida e a gente não pode esquecer dessa verdade. A palavra ela tem poder. Por isso os apóstolos apenas pregavam. Os apóstolos eles iam nos locais e falavam do evangelho porque eles tinham certeza desse poder. Eles tinham a certeza do poder da palavra. E apenas a pregação, só a pregação, levava os ouvintes ao arrependimento e ao desejo de ter Jesus nas suas vidas. Você crê nisso de verdade? A palavra é suficiente e ela tem todo o poder. Você crê que a palavra pode fazer esse tipo de coisa ainda hoje e ela pode salvar vidas? Então vem a terceira aplicação para a gente. Coloque em prática essa palavra poderosa. A gente precisa praticar a palavra. Da mesma forma que os tessalonicenses se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia, da mesma forma que a mensagem do Senhor foi propagada, da mesma forma que por toda parte tornou-se conhecida a fé que eles tinham, a gente precisa praticar. A palavra, ela muda a nossa vida a ponto da gente ter atitudes melhores como crentes de fato. Isso tem a ver com santificação e evangelização. E tenta prestar atenção aqui em mim. A palavra muda a nossa vida a ponto da gente ter atitudes melhores. Ela leva a gente a buscar uma vida mais santa e ela leva a gente a evangelizar, a falar de Jesus para as pessoas que estão próximas a gente. A gente já viu aqui de uma forma bem intensa que o evangelho é poderoso o suficiente para converter um coração, para transformar uma vida, para trazer de fato vida. A gente precisa só cuidar do nosso coração para que essa prática seja constante, seja diária. E assim a gente consegue, sim, viver vidas santas e vidas que evangelizam. E eu queria abrir um parênteses aqui. Se você tem um amigo de oração e você acha que não tem mais jeito de ser um amigo de oração, e eu sei que isso acontece, a gente vai em célula, a gente vê as pessoas falando isso, poxa, eu estou tentando, mas acho que eu já vou até desistir, eu vou trocar meu amigo de oração. Porque é muito difícil, eu tento falar, eu tento trazer para a igreja, eu tento trazer aqui para a célula. Querido, até faça isso, mas só se certifique de uma coisa. Só tenha certeza de uma coisa, que em algum momento da vida você falou, saiu da tua boca para esse seu amigo, o evangelho verdadeiro. Que em algum momento você falou que só Jesus é a solução para a nossa vida, que todos nós somos pecadores e precisamos da graça desse Jesus e só nele existe a salvação. Só se certifica disso antes de você partir para outro amigo de oração.
É disso que a gente está falando aqui essa noite. A palavra tem esse poder tão simples quanto isso. E é esse poder simples que transforma as vidas e os corações. A palavra ela precisa ser praticada por cada um de nós que amamos Jesus, amém? Eu queria concluir dizendo que, assim, que essa noite Deus ajude a gente de fato a buscar mais a sua palavra, para que a gente tenha tamanha convicção dela, a ponto da gente crer no seu poder, e isso leve a gente a viver uma vida mais santa, e uma vida que evangelize cada vez mais, que fale de Jesus para as pessoas que estão perto, que crê nesse poder de fato, amém? Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra pregada nesse lugar. Transforma a nossa vida mais uma vez, Senhor. Que essa palavra ela realmente mude completamente a nossa vida, completamente o nosso coração, que ela mude completamente a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, Senhor. A gente crê que o teu evangelho tem poder, a gente viu isso na vida dos Tessalonicenses, Senhor. A forma como eles mudaram, como eles se tornaram um modelo de cristãos, que espalhavam a palavra, que viviam de forma santa, a ponto das pessoas à volta reconhecerem a fé que eles tinham em Deus. Ainda sofrendo perseguição, Senhor, o que é mais difícil ainda de imaginar. Ajuda a gente a viver dessa forma, Senhor, com essa convicção no nosso coração, de que não existe nada mais tão importante, tão precioso, Senhor, tão maravilhoso para a nossa vida do que a Tua palavra, Deus. Ajuda a gente a buscar todos os dias essa palavra, que ela transforme completamente a nossa vida, Senhor, a ponto da gente ter uma vida muito mais relevante mesmo nas Suas mãos, Senhor, a ponto da gente ser usado e que realmente as portas do inferno, Senhor, sejam destruídas para a glória do Teu nome, Jesus, para a glória do Teu nome. Faz assim, Deus, enche o nosso coração com Teu Espírito e faz a gente amar a Tua palavra todos os dias, no nome de Jesus. Amém, Senhor.